Senado discute neste momento a PEC, que limita as decisões dos ministros do STF. E você vai ver também. Puxada por São Paulo, taxa de desemprego do Brasil cai no terceiro trimestre. Shows e grandes eventos serão obrigados a fazer distribuição de água gratuita para o público. Hamas promete libertar reféns a partir de amanhã. Israel decreta cessar-fogo, mas diz que a guerra não acabou. Seleção brasileira termina 2023 como um dos piores anos da história. E torcida não perdoa. A gente tem que rever o que a gente está errando, porque é inadmissível a seleção acontecer essas coisas. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, a gente começa falando de economia. O Brasil encerrou o terceiro trimestre com taxa de desemprego menor. O resultado foi puxado por São Paulo, o estado que tem o maior contingente de trabalhadores do país. A taxa de desemprego no Brasil caiu em 3 das 27 unidades da federação no trimestre de julho a setembro. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgada pelo IBGE, os estados que registraram queda nas taxas de desocupação do período foram São Paulo de 7,8% para 7,1%, Maranhão de 8,8% para 6,7% e Acre de 9,3% para 6,2%. Roraima foi o único estado com alta de 5,1% para 7,6%. Nos demais estados, a taxa ficou estável. O Brasil encerrou o trimestre terminado em setembro com taxa de desemprego em 7,7%, patamar mais baixo registrado desde o trimestre terminado em fevereiro de 2015 e com um recorde histórico de trabalhadores ocupados. O número representa uma queda de 8,4% da população desocupada, do maior contingente de trabalhadores do país. E trabalho é um assunto que interessa para todo mundo. E para falar mais sobre essa queda no desemprego, nós vamos conversar agora com o economista Joelson Sampaio, que é da Fundação Getúlio Vargas. Muito boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. Boa noite, muito obrigado. E olha só, professor, a taxa de desemprego caiu em 3 estados, como a gente acabou de ver aí na reportagem: São Paulo, Maranhão e Acre. O que aconteceu, né, de diferente nesses locais? Excelente pergunta. Hoje o desemprego ele tem uma dinâmica muito particular e diferente no Brasil. Então, nós temos um resultado agregado positivo de redução da taxa de desemprego, de uma taxa que, desde a pandemia, a guerra na Ucrânia, ela sempre teve aí um valor num patamar bastante elevado. Hoje nós temos um desemprego num nível que traz um sinal de recuperação da economia, mas desigual entre estados. Quando olhamos São Paulo, por exemplo, a gente pode explicar essa taxa de melhoria no desemprego em São Paulo por conta da expansão de negócios, né? Ou seja, a economia no estado de São Paulo tem apresentado bons resultados esse ano. Isso acaba trazendo uma dinâmica que para o mercado de trabalho é importante. E é isso que explica também a diferença entre os outros estados. Então, quando a gente começa a analisar a taxa de desemprego, só não apenas no nível agregado, mas também nos níveis estaduais, a gente observa que há bastante diferença. E os números apontam um recorde de trabalhadores ocupados. Quais são os setores que estão mais contratando e o perfil dos trabalhadores que estão tendo oportunidade no mercado de trabalho? Essa reta final ela tem uma característica, né? Geralmente os meses de novembro, dezembro, eles são meses de contratações mais fortes no varejo, por conta das festividades, final de ano se aproxima.
Então, tudo isso acaba puxando. Então, esses segmentos, eles têm hoje demandado bastante mão de obra. E, nesse caso, o setor de serviços seria ali o setor que tem tido maior demanda por novos profissionais, ou seja, por contratações. E o que a gente espera é que esse cenário aquecido continue também em 2024. Claro que para isso a gente precisa ter aí uma economia pujante, com crescimento, que sustente esse nível hoje, né, de emprego e de ocupação também. A ocupação formal é importante porque ela traz uma segurança maior, principalmente social, para as famílias e diminui a vulnerabilidade também em relação ao mercado de trabalho. Então, esse é um resultado também a ser comemorado. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o professor Joelson Sampaio, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigado pela participação e por essa clareza nas explicações. E olha só, vamos mudar de assunto para falar que a partir de agora os shows e grandes eventos terão que distribuir água de graça para o público. A medida foi tomada após a morte de uma fã durante o show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro. Mas é o repórter Anderson Nascimento quem conta pra gente os detalhes dessa história direto do Rio. Exatamente, Kleber. A Secretaria Nacional do Consumidor publicou a portaria com validade de 120 dias que obriga a distribuição gratuita de água em eventos realizados em dias com altas temperaturas. O anúncio já tinha sido feito pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, no último sábado, após a morte da jovem Ana Benevides, durante o show da cantora Taylor Swift, aqui no Rio de Janeiro. A portaria estabelece que os organizadores devem permitir a entrada de garrafas de água para uso pessoal. Além disso, o evento deverá disponibilizar bebedouros e distribuir água de forma gratuita. Os locais terão que contar ainda com uma estrutura para o resgate de pessoas que tiverem problemas de saúde ou enfrentarem situações de perigo. A Senacom também determinou que os órgãos estaduais e municipais de defesa do consumidor fiscalizem o preço da venda de água mineral em torno dos locais dos eventos para evitar a cobrança abusiva aos consumidores. Isso é um ponto importantíssimo. É muito comum vermos os preços dos produtos, principalmente de água mineral, serem aumentados por conta do fluxo, da movimentação ou do evento, principalmente em dias de calor. É com você, Kleber. E olha só, em Santa Catarina a chuva deu uma trégua, mas esse alívio pode ser passageiro. A previsão é que o estado seja atingido por mais temporais nos próximos dias. Quem traz os detalhes é a repórter Michele Veiga. O tempo bom não vai durar muito tempo aqui em Santa Catarina, não. Hoje as temperaturas giraram na casa dos 35 graus em todo o estado, o que está acontecendo desde o último domingo. Mas, de acordo com a Defesa Civil, em seus alertas, hoje a previsão é de chuva forte, pelo menos em grande parte do estado, a partir da noite desta quarta-feira e também na quinta-feira. De acordo com esse alerta, as áreas que já passaram aí por momentos de enchente e dificuldades na última semana vão voltar a ter muita atenção. Essa chuva deve estar concentrada principalmente na região do meio oeste de Santa Catarina e do oeste, também atingindo um pouco já o estado do Paraná. Já aqui no litoral sul do estado, pelo menos a previsão é de que não muita chuva caia, mas sim vai ter os seus intempéries. Foi confirmado pela Defesa Civil que Balneário Gaivota, Sombrio e Urupema foram atingidos por tornados neste final de semana. A cidade de Itá já havia sido atingida por um na madrugada de quinta para sexta-feira. Portanto, aqui em Santa Catarina nós continuamos de olho na situação do clima, já que cidades como Taiol e Rio do Sul ainda vão contando os seus estragos. Sombrio também aqui no sul, depois da passagem desse tornado, teve o seu único hospital da cidade e que atende a região do extremo sul, fechado por 45 dias para restauração. O prejuízo já passa da casa dos R$300 mil somente em equipamentos e ainda tem a contagem da estrutura que foi atingida. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. E ainda falando do clima, o Rio Grande do Sul também está com alerta para tempestades. Quem traz mais informações é a repórter Bruna Cantalupe. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de tempestades para todo o estado do Rio Grande do Sul. O alerta é válido até amanhã desta quinta-feira e preocupa a população gaúcha,
que vem sofrendo com as fortes chuvas e com as enchentes dos últimos dias. De acordo com a última atualização da Defesa Civil Estadual, 177 municípios gaúchos foram afetados, deixando mais de 28 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas, 63 feridas e 5 vidas perdidas. Nas áreas alagadas, quase 9 mil clientes estão sem energia elétrica há pelo menos 36 horas. Na região das ilhas de Porto Alegre, aproximadamente 100 pessoas utilizaram as lonas doadas pela Defesa Civil para improvisar abrigos às margens da BR-290. Na capital gaúcha, esse já é o novembro mais chuvoso desde 1916, com acumulado de chuva superando os 413 milímetros. Vamos mudar de assunto agora para falar que o Senado está analisando neste momento uma proposta que altera a Constituição e limita as decisões individuais no Supremo Tribunal Federal, o STF. As chamadas decisões monocráticas são tomadas provisoriamente por ministros e valem, até que o conjunto do tribunal se manifeste sobre uma ação, por exemplo. A PEC em discussão no Senado afeta decisões monocráticas que suspendem leis aprovadas pelo Congresso ou atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. A proposta surgiu após o STF entrar em temas que, para alguns parlamentares, seriam de competência do Congresso, como a rejeição do marco temporal e a descriminalização do porte de drogas. Por ser PEC, o texto exige 2 aprovações no Senado e mais 2 na Câmara. E veja a seguir, Hamas promete começar a libertar os reféns amanhã. E você vai ver também, Seleção Brasileira termina 2023 como um dos piores anos da história. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, Israel e o Hamas fizeram um acordo para a libertação de pelo menos 50 reféns em troca de 150 presos palestinos. A expectativa é que o grupo terrorista comece a libertar os sequestrados a partir de amanhã. De acordo com a imprensa local, a trégua vai começar na quinta-feira, às 5 horas da manhã, no horário de Brasília. Um funcionário da Casa Branca afirmou que entre os liberados estarão 3 americanos, incluindo uma menina de 3 anos. Um alto funcionário do Hamas disse à AFP que pode haver uma primeira troca de 10 reféns por 30 prisioneiros na quinta-feira. Israel publicou uma lista de 300 prisioneiros palestinos que serão considerados, sem revelar quais serão liberados. O acordo foi alcançado após semanas de negociações com a mediação do Catar. O país confirmou o pacto para uma pausa humanitária que vai durar 4 dias, com a possibilidade de prorrogação. O governo israelense sofre uma forte pressão por parte das famílias das quase 240 pessoas sequestradas pelo grupo islamista durante o ataque de 7 de outubro, que deixou 1.200 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses. Desde então, Israel responde com uma ofensiva contra Gaza, que já deixou mais de 14 mil mortos no território palestino, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas. A gente continua o jornal para falar de futebol aqui, agora no Jornal das 18h30. Quem traz as informações, como sempre, é o Leonardo Félix. Olha só, Léo, boa noite. E a situação da seleção brasileira é preocupante, né, Léo? Ontem, mais uma derrota, a terceira seguida nas eliminatórias, Léo. Boa noite. Boa noite, Kleber. É isso mesmo, algo inédito para o Brasil, né? Terceira derrota seguida nas eliminatórias, a primeira dentro de casa. Então, é motivo de muita preocupação para a torcida brasileira. Mas, Léo, antes da bola rolar no Maracanã, teve confusão nas arquibancadas. Conta aí como é que foi essa história. Exatamente, Kleber. Inclusive, o jogo teve o início adiado em cerca de 30 minutos. Mas quem vai falar sobre isso é o nosso repórter Anderson Nascimento, direto do Rio de Janeiro.
As cenas lamentáveis aconteceram no Maracanã na partida de ontem. Torcedores de Brasil e Argentina brigaram na arquibancada minutos antes de a bola rolar para o clássico. O conflito teve início durante a execução dos hinos nacionais, onde os fãs argentinos estavam concentrados. Não havia qualquer separação entre as duas torcidas. Depois da briga entre os torcedores, houve conflito entre policiais e argentinos. Assentos foram arrancados e arremessados, e a polícia precisou usar a violência. A FIFA aguarda a súmula do jogo para enviar ao comitê disciplinar e, após a análise, decidir as possíveis punições a serem aplicadas. O que infelizmente devia ser apenas alegria e vibração pelo jogo se tornou tragédia. É lamentável tudo isso, não é, Kleber? Verdade, né? E dentro de campo, infelizmente, mais uma derrota da seleção, não é mesmo, Léo? Qual é a análise que você faz dessa partida? Kleber, é um cenário realmente que entristece não só a torcida, toda a imprensa, enfim, aqueles que analisam e respiram o futebol. Para se ter ideia, o Brasil ontem foi dar a primeira finalização com 37 minutos do primeiro tempo. Muito pouco para o que a gente pode apresentar, principalmente numa equipe que tem tantos valores individuais, mas que até o momento não se converteram em uma equipe entrosada, uma equipe com um método, com um esquema de jogo pré-definido, determinado, como o treinador Fernando Diniz tenta sempre colocar de forma bastante autoral em suas equipes. Mas é importante lembrar que para isso precisa tempo. E o que o Brasil não tem hoje realmente é tempo, Kleber. E apesar de tudo, tem alguma coisa de boa que ficou que pode ser aproveitada, né, para o futuro da seleção? Com certeza. Ontem eu vi uma disposição que não houve em outras partidas, Kleber. O Brasil entendeu seu momento de inferioridade em relação à Argentina, atual campeã da Copa do Mundo, da Copa América, e o Brasil conseguiu jogar mais agrupado, pensando mais, calcando seu jogo na defesa e tentando sair em contra-ataques, tentando agredir a Argentina. Embora muito sem sucesso, como acabei de falar, pouquíssimas finalizações, a primeira do jogo aos 37 do primeiro tempo. Tivemos uma chance incrível com o Gabriel Martinelli, que ficou cara a cara com o Dibu Martínez e infelizmente perdeu essa oportunidade e ali poderia ter mudado a história da partida. Mas com certeza o que a gente pode aproveitar de tudo isso é que existem bons jogadores sim, mas precisamos de organização, precisamos de um pouco mais de planejamento e isso infelizmente está faltando. Artigo de luxo, pensando em CBF e pensando no futebol brasileiro, Kleber. E Léo, como você disse, o brasileiro respira futebol. Uma torcida exigente e que não está nada satisfeita, não é mesmo? Sim, a gente respira futebol, né? E por conta disso a gente foi às ruas para saber o que o torcedor brasileiro está achando desta fase ruim da equipe comandada por Fernando Diniz. Vamos conferir. É triste a gente ver uma seleção perdida dentro de campo. Infelizmente, aí com os nossos desfalques, tanto o Neymar quanto o Vinícius Júnior, a gente vê. Pode até ter gente que fala que não faz falta, mas dentro de campo a gente vê que realmente faz a diferença. Parece que o povo está sem ânimo para jogar futebol. Infelizmente, isso deixa a gente desanimado ao ver que tem jogo do Brasil. Ao invés de a gente falar, hoje tem jogo, a gente fica decepcionado e esperando uma derrota. Uma hora fala que vai chegar técnico, não chega nada e o Brasil só está perdendo. E desse jeito que está, na minha opinião, acho que não vai longe não. Talvez com essa mudança técnica, porque eu acredito que o Diniz não vai continuar, acredito que o time possa se organizar melhor com o novo técnico, porque até 2026 ainda tem mais 2 temporadas. E aí acredito que vai ser uma boa oportunidade para a seleção conseguir melhorar e conseguir melhores resultados. A gente tem que rever o que a gente está errando, porque é inadmissível a seleção crescer essas coisas. Desse jeito que tá, não pode ficar. Tem que ver se o Ancelotti vai vir. Eu acho que tá na hora, tem que trazer. A CBF tem que tomar atitude urgente, porque senão a gente não vai nem para a Copa do Mundo, né? Enfim, Kleber, todo mundo está na bronca. É com você. Boa noite. Boa noite, Léo. Muito obrigado. Nós também estamos na bronca. Olha só, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até amanhã.